Este é um pequeno trecho da aula dessa semana da Dédalus, a comunidade de pessoas que buscam e querem ser um melhor católico dia após dia. Se você quer ver a aula completa, participar ao vivo das aulas semanais, podendo fazer perguntas e fazer parte da nossa comunidade de discussões, clique no primeiro link da descrição e se inscreva por menos de R$ 9 por mês no plano anual. Que Deus nos abençoe. Alguém havia dito alguém havia dito no grupo do, meu Deus, do WhatsApp lá, Dédalus, ou foi no meu direct, que essa aula é uma aula quaresmal, né? Quaresma realmente nos convida a viver isso. E também, né, a gente tem ali a questão da finitude da vida. Ninguém entrou em contato comigo e falou, não, finitude da vida, como é que a gente lida com esse negócio aí, né? E eu havia dito o seguinte, olha, a gente lida com isso, lembrando que como é que eu posso dizer, meu Deus, que a vida não tem fim, né? A vida, ela segue um outro ciclo eterno, tá? Na verdade, nós somos imortais, né? E vamos lidar com isso. Bom, uma outra coisa também é o seguinte, que a igreja é assim que fala da questão do juízo, da morte, etc, né? E, bem, uma coisa que ela tende a não abordar é esse processo pós-morte, né? Ou seja, a gente sabe o seguinte, e é dogma, e a gente até reza no credo, tá? Que a gente morre e após morrer, nós chegamos à eternidade, tá? Nós somos julgados e escolhemos o nosso destino, certo? Pois bem, só que em nenhum momento nada se afirma como é esse processo pós-morte, tá? Muitas pessoas já me perguntaram, já falei em algumas lives antigas, algumas questões bem básicas, certo? E nunca aprofundei tanto isso. Recentemente, por conta do falecimento do meu avô, busquei algumas coisas, ainda tenho que buscar mais. Mas eu acho que o que a gente tem aqui já vale uma boa reflexão, tá? Bom, pois bem. Então, primeira coisa antes de a gente falar do processo pós-morte, a gente precisa falar do que é a morte, né? O que a morte é, de fato? A morte, basicamente, a gente pode dizer que ela é um processo de separação, tá? Então, você tem alma e corpo, tá? E o corpo se separa da alma, certo? E feito isso, o que vai acontecer, tá? Você tem a possibilidade, né, de vislumbrar esse processo. Então, por exemplo, quando a gente acaba sonhando, tá? A gente tem um processo ali, não necessariamente de separação do corpo e da alma, mas tem um processo que a alma opera mais do que o corpo. Como, Yuri? Bem, a alma opera mais do que o corpo quando a gente sonha, por exemplo. Então, quando a gente está sonhando, a gente está utilizando a faculdade da alma, né? E aí, utilizando a faculdade da alma, que é a imaginação, a gente consegue, em alguma medida, tá, favorecer e possibilitar, certo, a percepção de que nosso corpo ele não precisa necessariamente estar no seu estado pleno de consciência para tomar algumas decisões ou para vislumbrar algumas coisas, certo? Então, continuando, é uma forma que a gente consegue perceber no dia a dia uma divisão, mas 99,9% das nossas atividades, alma e corpo estão totalmente misturadas, de tal forma que uma coisa se confunde com a outra, e até mesmo aquela discussão sobre os temperamentos, o temperamento é corporal, ou o temperamento ele é só, ou ele é comportamental, né? Vem um pouco disso, por quê? O pessoal colocou como se o temperamento fosse algo exclusivo do comportamento. Então, fosse reações que estivessem atreladas ali às nossas ações diárias, tá? Porém, a gente sabe que não é assim que funciona. Que o temperamento, propriamente dito, ele não está falando disso. Ele está falando da sua condição física e corporal. Agora, obviamente que o corpo, ele não se separa da alma, exceto no momento da morte. Então, o que acontece, tá?
a gente tem, certo? A gente tem uma espécie de resvalar, digamos assim, do corpo com a alma, certo? Ou seja, se o corpo tem X combustível, que é o temperamento, a alma vai tender a ter um X comportamento também, tá? Não vai ser uma coisa definidora, vai ser uma coisa assim secundária, digamos assim, certo? E sendo uma coisa secundária, tá? Não vai ser essencial. Então não vai definir, como as pessoas falam hoje, a essência do outro. Ah, não, porque colérico é assim, então ele é assado. Fleumático é assim, então ele tem que ser cozido. Ah, eu não me vejo com isso. Isso é algo totalmente secundário. Pode acontecer ou pode não acontecer. Depende de muito mais de outros fatores, tá? E pois bem, certo? O que acontece? A gente vai percebendo que essa divisão corpo e alma ela é antinatural, tá? O homem não foi feito para ter a alma dividida do corpo, certo? O homem foi feito para que os dois estivessem vivendo juntos, alma e corpo, conscientemente, tá? Então, Yuri, a morte é algo antinatural, fato, exatamente isso. Por isso nós temos medo, receio dela, do que vai acontecer depois, tá? Porque não foi feito para a gente, certo? No projeto original do ser humano, não estava inserida a possibilidade de morrer, tá? A possibilidade de ter uma finitude, a possibilidade de se degradar. Isso foi uma consequência do pecado original, tá? Que é restaurada a possibilidade de vida eterna, certo? Com Jesus Cristo. Mas veja só, a vida eterna que Jesus Cristo devolve ao homem não é uma vida eterna no sentido assim, Yuri, né? Agora que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, vamos ser todos eternos. Não. É uma vida eterna no quesito de que você vai retornar ao corpo, né? O seu corpo inicial, tá? Vai voltar em condições de eternidade, certo? A sua alma vai possibilitar, certo? O retorno ao seu corpo. Quando? Não agora, no juízo final, tá? Mas, Yuri, então, se esse processo do Cristo de morrer e ressuscitar foi para dar ao corpo humano, à natureza humana em si, certo? A possibilidade de vida eterna, então por que é que há um juízo no final, assim que eu morro? Porque existe uma coisa chamada alma. E a alma, sim, é eterna. A alma é criada por Deus e ela é eterna, tá? Ela é um princípio, a forma material de toda a sua existência terrena, certo? Então você vai, ao longo de toda a sua vida, de toda a sua existência, possibilitando e capacitando, certo? Que a sua alma adquira uma determinada forma, como se fosse um jarro nas mãos do oleiro, né? Então as musiquinhas carismáticas, católicas, que muito sentimentais, né? Que acabam abordando as coisas por esse lado, né? Eu quero ser um barro nas mãos do oleiro, né? Não isso. Por isso existe noção de pecado, né? Por que eu tenho que evitar o pecado? Porque o pecado é tão grave, né? A gente não percebe. Mas os pecados são atos, atitudes que nós cometemos que vão dando uma forma à nossa alma que se afasta de Deus. Vão deformando a alma. O que é deformar? Destruir a forma. Se a nossa alma ela é única e exclusivamente criada por Deus, logo, a forma que ela possui é do seu próprio Criador. Quando o cara vai e pinta aquele ícone ali, certo? Beleza, ele tem uma tradição que ele precisa seguir. Mas a forma final daquele ícone foi, antes de tudo, visualizada toda na mente dele. Toda no intelecto dele. E ele conseguiu levar do intelecto para a realidade. É o que Deus faz toda vez que surge uma vida nova. Ele deu uma forma final à sua alma, certo? E a colocou dentro de um corpo humano, dentro da natureza humana, certo? Homem e mulher na unidade, na fertilidade deles, geram um corpo,
mas não gera alma. A alma é uma atividade propriamente divina, tá? E aí, obviamente, Deus criou você para um propósito, para uma forma final que só Ele sabe. E é se aproximando dele que você consegue adquirir essa forma final que foi dada, tá? Só que existe uma coisa chamada pecado original, que está no meio de vocês dois, da forma final que você tem que adquirir diante de Deus e da sua existência terrena. E aí, essa forma final, ela vai persistir para sempre, porque ela não veio de você nem dos seus pais, ela veio do próprio Deus, tá? Ou seja, é a existência na sua forma mais pura. É o ser que Deus te concedeu, tá? E como ele inseriu ali duas coisas, duas qualidades que são unicamente divinas, que é a própria inteligência e a própria vontade, certo? É preciso que no final de tudo, você retorne para ele. E aí é que está o juízo final, certo? Veja, o juízo final é um dogma, uma coisa que a gente reza lá na igreja, no credo, né? Só que o que eu fiz aqui foi dar uma explicação racional do porquê isso é necessário, tá? Entende? Por isso que a gente passa por um julgamento final. A questão é que a gente não sabe necessariamente como é que se dá esse processo de julgamento, nem se é um julgamento de fato, né? Então, eu tenho um textinho aqui, depois eu posso até, agora eu posso mandar, né? Eu estou com a administração do grupo, mas depois eu vou mandar aqui um livro, está em inglês, quem quiser vai ter que ler em inglês, se interessar, vende na Amazon, que é um compilado dos padres da igreja a respeito desse assunto do pós-morte, né? E aí eu tenho um resuminho aqui, eu tive uma conversa com uma pessoa a respeito desse assunto, né? E foi bastante interessante e bastante enriquecedor. Inclusive, por exemplo, você vai entender muitas das tradições da Igreja Católica, como, por exemplo, a missa de 7º dia, né? A missa de 30 dias, etc e tal, tá? Então, a primeira coisa, tá? Falei no começo que a morte é um processo de separação de corpo e alma. E o que acontece quando a gente necessariamente morre? Você passa por um processo de ampliação da sua consciência. Por quê? A nossa consciência ela é reduzida, ela é castrada, porque ela está limitada ao corpo humano. Então, por que a inteligência dos homens e até dos demônios são maiores que a nossa? Porque eles não têm a limitação do corpo, tá? Quando morremos, nós passamos por essa elevação na inteligência, na percepção das coisas. Aí você vai entender um monte de coisa que você achava que era... eu não consigo entender isso. Mais facilidade você vai conseguir entender essas coisas. Só que tem o seguinte, a sua alma se habituou por muito tempo, e ainda que não tivesse tanto tempo, mas que fosse pouco tempo, sei lá, por exemplo, né? Fosse lá 10 anos, criança que morreu em 10 anos, ou um adolescente, né? Foi um idoso com 90, com 89, né? Mas algo nesse sentido. Criancinhas bem pequenas é diferente. Vou explicar depois. Mas, ainda que fosse pouco tempo, qualquer marca que você deixe na sua alma, ela penetra muito profundo e ali só a graça divina para limpar, para corrigir, certo? Só a graça divina para corrigir, tá? Mas, o que acontece, tá? Você passou muito tempo habituado a um monte de coisas aqui na Terra, certo? Na sua alma não tem só inteligência e vontade. A inteligência e a vontade é o que torna a sua alma eterna, tendo a necessidade de retornar para Deus posteriormente, certo? Mas a sua alma tem imaginação, tem memória, estimativa, sentidos, tá? Então, eu estou aqui mastigando um chiclete de... Qual é o sabor aqui, meu Deus? Menta Fresh Mint. Então, é um sabor de menta. Esse sabor, na minha língua, não está só na minha língua. Ele vai guardando na minha memória afetiva, tá? Na minha própria imaginação, certo? E vai gerando uma série de padrões de reconhecimento, de entendimento, de imagens, tá? Que ficam armazenadas no depósito da minha alma. Quando eu morrer, o que vai acontecer?
A minha alma não pode mais pegar um negócio desse, abrir e comer. Mas, qual o problema? Toda a experiência que você teve, que eu tive, na verdade, com essa balinha, ainda está lá. E ainda é um desejo, ainda é algo apegado a mim. Ainda é algo que eu olho assim, caramba, é possível. Porque quando a pessoa passa por esse processo de separação, né, cara, você não sabe, de fato, que você está morrendo. Que acabou, já era, não tem mais, entendeu? A vida que você tinha aqui acabou e morreu, já foi. Você não percebe, né? Você não tem plena consciência dessas coisas, entende? Tá? Então, quem tá na Dédalus e já viu o meu relato do hospital, teve uns momentos que eu passei ali por experiência de quase morte, que realmente eu não tinha consciência. Assim, antes, vamos falar assim, antes de eu começar a receber o tratamento da doença, que estava grave já, assim, a ponto de ter uma hemorragia no corpo inteiro e morrer, né? Eu lembro que eu não tinha nada. Eu não lembrava de comer, não lembrava de... Não é nem que eu não lembrava de dormir, eu dormia automaticamente. É como se todas as minhas forças estivessem indo embora e eu não percebesse, né? E até mesmo quando comecei a receber tratamento, não tinha consciência da gravidade do que eu estava vivendo, tá? Eu lembro que quando eu entrei na UTI, eu falei, caramba, eu tô entrando na UTI por causa de uma dengue, velho, não é possível, sabe? O que é que eu fiz de errado? Não sei. A minha percepção era essa, não que eu tava com uma coisa grave que ia me matar a qualquer momento. Nem um pouco, tá? Nem um pouco mesmo. Então, quando você tá morrendo, passando pelo processo de morte mesmo, você não tem consciência do que está acontecendo com o seu corpo, tá? Já é o próprio ato de separação que você tem da alma do corpo, hein? Tá? Que não acontece assim, né? Não é uma coisa assim, pá, né? Acontece de uma vez. Mas vai aos poucos saindo. Se você conversar com pessoas que trabalham em hospital, enfermeiras, se houver alguém aqui, pode até relatar essas experiências aí, pode até pedir para falar e relatar. Mas todo mundo fala daquele quadro de melhora que o paciente apresenta pouco antes de morrer. O cara tá muito grave e do nada dá aquela melhorada assim, sabe? E aí, pá. A família até se anima, né? Nossa, agora vai conseguir, né? Morre. Porque o processo da morte, da separação do corpo e da alma não é uma coisa instantânea. Não é uma coisa momentânea, tá? Tá, tem um tempo ali que a gente marca, coloca na certidão de óbito, o horário que a pessoa morreu, causa mortes, etc e tal, né? Mas, né, no processo da alma, do que a alma é, que ela representa, tá? Não é uma coisa momentânea, certo? A alma são mecanismos, as coisas vão se transformando, vão se dando até chegar a um termo. Virtude vai crescendo na alma por mecanismos até a coisa ficar afindada ali, né? Você vê a mentalidade que as pessoas têm mecânica dessas questões espirituais por essa tara nas virtudes. Então, o sujeito acha mesmo que ele vai fazer uma coisa e que esse ato específico vai, bum, virtude. Não é assim. É uma coisa que é processual, você vai habituando. E às vezes você pode criar hábitos que nobres, né? Estudar, né? Buscar conhecimento, rezar, etc., que vira uma espécie de sufocamento. Vira uma espécie de aprisionamento da própria alma, né? Então, precisa saber lidar com isso. Então, a morte é um processo que ocorre com a alma. E por isso não é algo assim, um rompante inicial, tá? Então, a pessoa não tem consciência disso. E aí, quando ela passa por isso e realmente acontece, tá? Ela não tem consciência do que realmente aconteceu de fato. De que agora ela não está mais na mesma existência de forma clara, evidente, né? Claro, existem casos e casos de pessoas que passam rapidamente por experiências e etc. Enfim, né? Alguns casos de experiência quase morte acontece isso também. Mas, no geral, não tem consciência clara do que está acontecendo. Ele ainda acha que ela está lá viva, no mesmo lugar, né? Ela pode fazer tudo que ela fazia antes, certo? Então, os primeiros dias, né, segundo uma tradição de alguns padres, etc. e tal, isso é o mais vivo em algumas igrejas ortodoxas, tá? A alma, ela vai buscar, obviamente, o quê? Lugares e coisas e pessoas que ela tem afinidade, né?
Uma das melhores coisas que eu tive com essa conversa e tal, que gerou todo esse resumo que eu estou trazendo para vocês aqui enquanto aula, e tem um livro lá também e tal, que eu vou pegar ele e outros para dar uma estudada melhor posteriormente, é que o brasileiro todo mundo tem aquela história, que viu um vulto, um fantasminha, um não sei que lá, ou tal coisa, etc. E geralmente os católicos mais tradicionais, ou não tradicionais, os que querem defender a igreja, a doutrina da igreja, de qualquer fagulha de espiritismo, não, isso aí não existe, não acontece, não é desse jeito, né? Que a pessoa morre e vai comunicar diretamente para Deus, né? E acaba que isso vira uma lacuna, vira uma coisa inexplicável, né? Para boa parte das pessoas, certo? Mas, segundo alguns padres da igreja tradição ortodoxa, nos primeiros dias de morte, a alma busca coisas que ela tem afinidade, pessoas, lugares, objetos, tá? E aí vem a importância, por exemplo, das práticas de piedade, que estão ligadas ao desapego. Então, o jejum, né, a esmola, certo? Então, entre outras práticas, a abstinência de coisas que se gosta, etc. Por quê? Porque você diminui esse processo, tá? Então, geralmente, assim, unanimemente, os padres vão falar que isso dura um fator de 3 dias, certo? Então, por exemplo, pode ficar, às vezes, a própria alma apegada ao corpo que ela tem. Depende de como está o estado da alma da pessoa. A pessoa é muito apegada ao corpo, muito vaidosa, por exemplo. Ela vai ficar tempo ali, de junto, tentando, né, fazer com que as coisas voltem ao que era antes, que não é mais desse jeito, né? Então, inclusive isso explica, por exemplo, alguns casos de pessoas que morrem, já é dado como morto e volta do nada, né? Às vezes isso acontece também. Então, eu lembro que eu vi também uma história de não sei qual é o profissional, mas era alguém que trabalhava na parte do necrotério no hospital, né? A pessoa morre, ela vai para um lugar específico, né? Lá, para poder o corpo ser preparado, né? Para a família, etc. E lembrei agora. Foi uma morte trágica. A pessoa foi sequestrada e aí torturaram ela, etc. E tal. Não mataram ela, enterraram ela debaixo da terra, assim, por muito tempo. Ficou lá, morreu asfixiada, né? E a pessoa, né, quando ela relatava, né, fazia preparação do corpo, ela falava que o corpo estava com muita rigidez. Ela não conseguia, por exemplo, mexer os membros, né, para poder ajustar, e não tinha muito tempo de morte, né? E também com expressão muito de pavor, digamos assim, né? E aí essa pessoa católica, ela foi fazendo um processo de preparo, limpando o corpo, e foi rezando. E rezando com Deus, né, com o anjo da guarda da pessoa ali, pedindo para que a pessoa se acalmasse, saísse do estado de pavor e pânico, né? Tudo bem, seus familiares estão aqui, eles vão buscar você, você vai ter a dignidade que você merece, entre outras coisas, né? E o que aconteceu foi que ela foi percebendo que à medida que ela ia falando e rezando essas coisas, os membros ficavam mais flácidos. E até a expressão, que estava uma expressão fria e de pavor, de medo, né, foi adquirindo uma expressão mais serena. Então, isso é próprio desse processo inicial, certo? Yuri, isso vai acontecer por anos? Não necessariamente, tá? Esse processo inicial, segundo a grande parte dos padres da igreja, podem durar dias no máximo, né? Por isso que tem as coisas das orações de 7 dias, por isso que tem que se fazer o velório, o funeral cedo, não pode ficar demorando essas coisas o máximo possível, né? Porque só depois que a alma supera esse processo de apego às coisas que ela está aqui, que ela entende de fato, né, que houve a separação, que não vai haver mais volta, é que ela começa um processo de ascensão aos céus. Da mesma forma como o nosso Senhor Jesus Cristo fez a sua ascensão, toda alma que morre, ela faz essa ascensão. Certo? Claro que também, obviamente, a gente está colocando 3 dias porque é unanimidade, né? Mas isso depende, como eu falei,
do estágio de apego que está exalando. Por isso que é importante rezar pelos falecidos, sempre, ainda que você não tenha ninguém falecido na família. Antigamente na igreja tinha-se a devoção aos moribundos. O que é a devoção aos moribundos? As pessoas que, por exemplo, a gente está conversando aqui agora, algum lugar no mundo, provavelmente, tem centenas, milhares, não sei quantas pessoas morrendo, fazendo esse processo de passagem. A devoção aos moribundos consiste nada mais nada menos que rezar por essas pessoas, colocá-las na intenção dos terços, das missas, né? Tem devoções especiais para isso, então, devoções que a gente reza uma oração específica para ajudar essas pessoas para se arrependerem, porque, inclusive, eu não falei disso, foi até uma falha minha, eu lembrei aqui agora, e também lembrei da questão do Papa Bento XVI. Eu postei lá sobre as profecias do Padre Oliveira, que falava sobre a partida do Papa Bento XVI, e falava, né, que ele via demônios sufocando o Papa Bento XVI. Se você olha o relato de morte que o Monsenhor Jorge Gasman, né, fez, você vê que segundos antes do Papa Bento morrer, ele sentiu asfixia. Então, a visão espiritual que o padre teve ali da morte do Papa não é mera coincidência. E é, assim, ponto pacífico, não é dogma nem doutrina da igreja, mas é um ponto pacífico entre muitos santos, que existe um demônio específico para tentar qualquer pessoa que estiver na hora da morte. Porque é o último momento que a alma tem para garantir a forma final que ela vai ter, que vai fazer ela escolher Deus ou abandoná-lo para sempre. Então é óbvio que o demônio jamais perderia uma oportunidade dessas, né? Inclusive lá na relato que eu faço lá, eu falo um pouco disso aí, tá? Da experiência de quase morte que eu vivi lá e a situação que foi minha cometida, tá? Então, existe um demônio próprio para isso, tá? E aí por isso que é importante ter essa devoção aos moribundos, rezar pelas pessoas que vêm a óbito, né, constantemente, e pelas pessoas que já estiveram óbito, porque isso já ajuda, tá, a manter ali esse processo de salvação, tá? Ei, deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Perdão a interrupção aí. Só fazendo um comentário rápido para o pessoal aqui, né? Porque para explicar a experiência, né? Quem quiser ir mandando perguntas, assim, pode mandar no chat do grupo, beleza? Você vai mandando, que ou o Yuri responde na hora, ou o Yuri responde, enfim, mais à frente. Mas a gente pode ir mandando aí, beleza? É isso. Continue. Beleza. Então, continuando, tá? Passando dessa fase, então, tem a fase dos demônios, né? Tem a fase do demônio que tenta a gente na hora da morte, né? Tem a fase, meu Deus, a fase referente a esse apego terreno que a alma tem, tá? E o que acontece, certo? Bom, depois a gente vem a segunda fase, que é chamada Estação dos Ares, ou chamados telônios aéreos, dentro da gramática grega, tá? Como é que se diz isso? Eu não lembro agora se é São Paulo, quem é que fala isso, algum dos apóstolos, que fala sobre o terceiro céu. Foi arrebatado ao terceiro céu. O primeiro céu é um céu que é dominado. Os santos sempre falam desses demônios quando eles estão falando a respeito da morte. Falam assim, por exemplo, tem muitos santos. Se você pegar o São Luís Maria de Montfort, por exemplo, vai falar devoção devoção à Virgem Maria, né? Aí fala, muita gente que passa por essa experiência de morte, os demônios se juntam aos montes para quê? A única função deles é apontar os pecados, são os acusadores, tá? Mostrar, olha, você fez isso, você é um desgraçado, você abandonou, fazer você esquecer da misericórdia divina, do que você fez, do que você colheu enquanto fruto espiritual na terra, né? É uma verdadeira guerra espiritual, tá?
essa porcaria aí que esse pessoal da direita fica falando, é porque agora é uma guerra espiritual, como se assim, guerra espiritual definisse os rumos políticos do mundo. Claro que tem ali, o demônio está interferindo, né, é o rei desse mundo e sempre buscou destruir todas as coisas aqui na Terra que remetessem a Deus. Mas guerra espiritual de verdade que existe é essa aqui, tá? Então, essas milhares e centenas de almas, tá? Milhares e centenas de almas, certo? Que passam pelo seu processo de morte, estão enfrentando essas guerras agora, tá? Mais um motivo para a devoção aos moribundos, certo? Então, na iconografia, por exemplo, tem uma série de coisas, tem as escadas, por exemplo, né? Então tem aquelas escadas, por exemplo, tem a escada de Jacó, ela é sempre representada por um processo de escada, porque realmente são degraus em que você vai vencendo os demônios. Então, para cada pecado que você cometeu, né, de acordo com a gravidade dele, certo? Vai ter uma horda de demônios para tentar você a respeito daquele pecado, lembrar dos pecados que você cometeu e fazer você querer se afastar de Deus. Nem querer subir mais, já ir direto para baixo, né? Ah, você pecou contra a castidade, começa a lembrar de todos os seus vícios, né? Por isso, gente, ó, quem está aqui agora vai entender uma fase muitíssimo importante do meu trabalho, que é essa crítica terrena que eu faço a esse meio católico, tá? É óbvio que a gente tem que incentivar as pessoas a buscar o melhor e fomentá-las a serem melhores, certo? Mas quando você faz isso em tom acusatório e naquele tom de porque você é um isso, você é um preguiçoso, você é um mero, nananana, você está gravando na alma das pessoas as mesmas acusações que os demônios vão fazer para ela após a morte, tá? Então, se a pessoa morre, certo? Não precisa nem estar num estado de graça. Se ela morre fora do estado de graça ou num estado não tão viável, digamos assim. Tá muito bom. Está em estado de graça, mas está muito longe de Deus. Certo? Recebeu os sacramentos ali de último, pronto. Se ela morre nessa condição, certo? E os demônios vão tentar ela não vai lembrar dos momentos que Deus perdoou ela, dos momentos que ela se voltou para Deus, da própria morte que o Cristo teve na cruz por ela. Ela vai lembrar dessa horda de gente falando para ela que ela era preguiçosa, que ela era isso, que ela era aquilo outro, que não sei o que, não sei o que, aquilo outro, né? E recentemente eu tive uma discussão no meu Facebook. Por quê? Porque as pessoas não enxergam gravidade nisso, né? Um sujeito fez um post lá sobre o carnaval, falando, não, porque o carnaval e tal, tem alguns lugares que dá para se divertir. Eu falei, olha, eu não vou concordar 100% com esse texto. Este é um pequeno trecho da aula dessa semana da Dédalus, a comunidade de pessoas que buscam e querem ser um melhor católico dia após dia. Se você quer ver a aula completa, participar ao vivo das aulas semanais, podendo fazer perguntas e fazer parte da nossa comunidade de discussões, clique no primeiro link da descrição e se inscreva por menos de R$ 9 por mês no plano anual. Que Deus nos abençoe.